Como ter uma alimentação saudável. E aí, você é aquele tipo de pessoa que fica meio confusa na hora de escolher alimentos melhores, de se alimentar melhor, não sabe por onde começar? Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar alguns passos simples para você tentar buscar uma alimentação mais saudável e vou te falar qual é a regra de ouro para a gente ter uma alimentação o mais saudável possível, tá bom? Conheça o grau de processamento dos alimentos. Então, o primeiro passo para a gente buscar uma alimentação saudável seria entender o grau de processamento dos alimentos. Por exemplo, nós temos primeiro são os alimentos in natura. O que são alimentos in natura? São aqueles alimentos que têm um grau de processamento quase que inexistente, ou seja, frutas, verduras, são coisas que a gente pega na natureza, não passa por quase nenhum processo, a gente já consome. Então, frutas, verduras, legumes, vegetais, eles assim não têm processamento muito grande, então eles são os alimentos in natura que a gente chama. Então a gente pegou a natureza e já consegue consumir eles praticamente do mesmo jeito que eles vieram. Por depois, nós temos alimentos minimamente processados, ou seja, como o próprio nome diz, eles passam por alguns processos mínimos, apenas para deixar eles mais fáceis de comer, como por exemplo o arroz. O arroz na natureza a gente tem que pegar o grão, tem que tirar a casca do grão e processar, colocar em sacos de arroz, né? E a gente compra esse arroz e cozinha, ou seja, o processamento do arroz é muito baixo, então ele acaba sendo um alimento bem completo com processamento baixo e não tem uma lista de ingredientes muito extensa, então é uma ótima opção esses alimentos minimamente processados. E depois dos minimamente processados, nós temos os alimentos processados, ou seja, o que são alimentos processados? São aqueles alimentos que passaram por algum grau de processo da indústria alimentícia, por exemplo, um molho de tomate, que a gente pegou o tomate, a gente fez um molho de tomate e também acrescentou sal, açúcar, alguns outros temperos para dar algum tipo de sabor para esse alimento, ou seja, os alimentos processados, eles pegam os alimentos in natura ou minimamente processados e acrescentam mais algumas coisas para ser mais duráveis, por exemplo, alguma coisa assim, mas eles têm um grau de processamento um pouco maior. E por fim, nós temos os alimentos ultraprocessados, são aqueles alimentos que são muito processados, tem a adição de muitos componentes, muitos nomes muito estranhos também na lista de ingredientes, que a gente pode ler, assim, alguns conservantes que a gente nunca ouviu falar antes, ou seja, esses alimentos a gente tem que fugir deles, porque eles são alimentos que são mais prejudiciais, aumentam o risco de nós desenvolvermos doenças crônicas não transmissíveis com o seu consumo em excesso, como é o caso de diabetes, hipertensão, colesterol elevado também pode acontecer, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de alimentos, ou seja, preferir sempre os alimentos que têm um grau de processamento menor e aqueles que têm uma lista de ingredientes o menor possível com nomes menos estranhos no nosso convívio. Então a gente tem que escolher alimentos que tenham ingredientes que a gente conheça mesmo, ou seja, o molho de tomate tem que ter tomate, no máximo um sal, um temperinho a mais para dar um sabor, e não ultra megas conservantes que a gente não sabe nem o nome nem da onde veio, tá bom? A regra de ouro da alimentação saudável. Então, qual seria a regra de ouro para a gente ter uma alimentação saudável e bem equilibrada? A regra de ouro é: sempre prefira alimentos in natura e minimamente processados, modere nos processados e evite ao máximo os ultraprocessados, tá bom? Então essa é a regra de ouro que a gente tem que seguir no nosso dia a dia. Então montar um prato no dia a dia, almoço, por exemplo, com arroz, com feijão, com uma salada, com legumes e uma proteína magra, pode ser um bife, pode ser um frango, pode ser um peixe, assim, sem que utilize muitos temperos prontos também, que tem muitos conservantes, é o ideal para nossa alimentação, mas tem que ser a base. A gente pode consumir ultraprocessados? Até pode, mas a gente tem que evitar eles ao máximo e deixar eles para exceções, não para o nosso uso diário. Tá bom? Seria essa a regra de ouro. E onde a gente encontra essa regra de ouro, onde a gente encontra essa informação de maneira mais clara possível? É no Guia Alimentar da População Brasileira, tá bom? É um guia bem completo, que está disponível no site do Ministério da Saúde, em PDF, então é só baixar, dar uma lida, lá tem combinações de alimentos mais legais, tem a regra de ouro, inclusive está lá dentro, ele dá exemplos de alimentos processados, ultraprocessados, minimamente processados, como montar um bom prato, ter uma boa alimentação, ou seja, é um guia bem completo e uma leitura que vale muito a pena atualmente, com nosso acesso fácil a qualquer tipo de alimento, seja saudável ou não saudável, tá bom? E é isso, galera, se você gostou do vídeo, comente aqui, curta e siga o canal. Gostou das dicas? Você pode entrar em contato com o Dr. Gabriel Bock pelo Instagram, @gabrielbock.nutri. O sobrenome Bock se escreve assim, B-O-C-C-H-I, ok?
e acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.